Boa noite, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós continuamos no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Hoje nós vamos falar sobre a instrução dos espíritos da Fénelon. Nós vamos comentar o item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Nós vamos comentar, se fosse um homem de bem, teria morrido. E a nossa irmã para ler nosso primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo. Sim, pode ir adiante. Dizeis frequentemente, falando de um homem mau que escapa de um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estáis com a verdade, porque efetivamente ocorre que muitas vezes Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa, que há um bom que receberá em recompensa do seu mérito, o favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvides que blasfemais. Primeiramente, o desencarne, o tempo que se passa aqui, ele não está condicionado se o homem é bom ou mau. Todavia, muitas das vezes, o homem mau precisa de mais tempo aqui, porque aqui é uma escola, ele precisa de mais tempo aqui para que verdadeiramente ele possa ter a mudança do seu coração, ter a mudança do seu comportamento. E é verdadeiramente na carne, é verdadeiramente aqui, que há a oportunidade de mudança. Um espírito que caminha nas trevas hoje, algum dia, em algum momento, ele também caminhará na luz. Todos nós estamos fadados à felicidade. É um processo, a gente sempre fala isso aqui e sempre vamos repetir. É um processo que se passa até chegarmos a essa felicidade. Então, um espírito que caminha nas trevas hoje, amanhã caminhará na luz. Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, na sua criação, um homem ele não é criado mal, mas ao deixar levar pelo seu egoísmo, pela sua vaidade, pelos seus preconceitos, ele vai se distanciando daquele projeto de Deus e ele passa a ignorar aquilo que era proposto a ele e ele passa a caminhar nas trevas. Mas um dia ele chegará à luz. Vou fazer uma pequena leitura aqui. Vamos pensar que a vida na Terra é uma escola, onde os mais esforçados, os que mais aprendem, mais rápido saem daqui. A verdadeira pátria é espiritual. A visão nossa, a visão material, nos faz dizer que a morte é uma coisa ruim. Não, todos nós chegamos aqui com um tempo de entrada e de saída. Então temos que passar aqui na Terra. Só que na hora que se desencarna, a nossa falta de visão, a nossa falta de percepção do plano espiritual faz com que nós nos leve a pensar, a gente começa a pensar que aquela morte ali é algo ruim. Mas essa morte que não existe é uma mudança de plano no qual aqueles espíritos que verdadeiramente se afinizam se reencontrarão. Então, vamos só o seguinte. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja a de um homem mau, apressai-vos em dizer: gostaria mais que este se fosse. Estais grandemente errados, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado. Por que quereríeis, pois, que o mal não tivesse tempo de acabar
e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre. Que dirias de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que se retivesse na prisão enquanto que desse a liberdade àquele a ela não tinha direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que enquanto estiverdes sobre a terra, estais em cativeiro. Vocês percebem que ele fala da nossa estadia na matéria como uma prisão, e verdadeiramente todo espírito que está encarnado, ele está aprisionado. Se muitas das vezes nós temos um desafeto, alguém que nós não gostamos, que não nos damos bem, e essa pessoa desencarna, e a gente pensa assim, já foi tarde. Na verdade, o que ocorre? Ocorre que esse desafeto vai lá para o plano espiritual também. E esse espírito, nosso desafeto no plano espiritual, ele tem muito mais liberdade de ação do que você aqui no plano material. Ou seja, possivelmente, eu falo de uma coisa grande, tá? Não falo de uma, vamos dizer assim, de uma pequena desavença, de um dois santos que não se cruzam. Eu estou falando de uma coisa grave, um inimigo. Possivelmente, este lá, livre, possivelmente, ele assediará, possivelmente pode causar uma obsessão. Por quê? Porque no plano espiritual ele tem mais liberdade de acesso. E como nós, muitas das vezes, a nossa vibração mental, aquilo que nós escolhemos para sentir, são de baixa vibração, a gente acaba estabelecendo uma comunicação. Então, não adianta muito quando um desafeto, uma pessoa que é inimigo desencarna, não adianta muito. O ideal seria que nós, enquanto que estamos aqui, não tivéssemos esse tipo de relação, que a gente pudesse se reconciliar com todos que estão à nossa volta, que não pudesse ser amigo, mas que não fosse inimigo, porque não acaba esse laço. O mesmo laço do amor, mesmo não, mas o laço do amor une, mas o laço do ódio também une. Vocês já ouviram falar sobre isso ou é a primeira vez? Já ouviram dizer que o laço do amor une e que o laço do ódio une também? Já ouviram falar sobre isso, pessoal? O pessoal está desanimado para começar a Copa. Tem São João, já começou para começar o São João. Dona Terezinha está animada, reflexiva, estava com saudade de ver ela refletindo. A pessoa que mais reflete é a Dona Terezinha. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode perguntar a ela que ela fala. A gente brinca com ela, mas a Dona Terezinha é muito querida aqui e eu estava verdadeiramente com saudade dela. Então vamos adiante. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. E crede que Deus é justo em todas as coisas, e frequentemente o que vos parece um mal é um bem. Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará senão como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Vocês vejam que é uma distorção naquilo que a gente sente, porque muitas das vezes aquilo que nós temos como sagrado não é sagrado. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim, o meu emprego é sagrado. Não, o seu emprego não é sagrado. O seu emprego é onde você consegue seu sustento, é onde você produz para a sociedade, é muitas das vezes onde você está, onde Deus quer que você esteja,
mas o seu trabalho, ele não é sagrado. Sagrado são as coisas de Deus. Sagrado é aquilo que verdadeiramente te liga ao mundo espiritual. Em geral, o nosso trabalho nos liga muito mais às esferas mais baixas do que propriamente nos eleva. Feliz é daquele que tem um ambiente de trabalho saudável. Em geral, as pessoas estão no trabalho, muitas, não todas, mas muitas à base de remédio, né? Infelizmente, essa é uma realidade. Principalmente o pessoal da educação aí. Eu vi recentemente uma estatística alarmante. Como eu não sei se ela é verdadeira, eu não vou julgar aqui, mas ela fala sobre a questão dos educadores e da dificuldade que eles vêm passando já de algum tempo. Mas vamos adiante. Então, quando a gente faz quando a gente tenta perceber o que temos aqui, a gente distorce, porque muito do nosso esforço, muito do que nós empregamos nas coisas daqui, são coisas que verdadeiramente não vão nos levar a lugar algum. Nós nos prendemos a coisas que não vamos levar, não vai ficar conosco. É passageiro, é transitório. Tudo aquilo que é transitório, ele tem um tempo de validade. Enquanto que o espírito, ele é eterno. Na verdade, o espírito é imortal. Ele muda de um plano para o outro e essa vida continua. Então, nós não conseguimos construir, muitas das vezes, coisas que sustente essa passagem para o outro plano. Muitas das vezes, nós empregamos os nossos esforços em construções que não vão nos levar a lugar nenhum. Há pessoas que passam a vida toda... Eu estou falando de construção, tá? De uma forma geral, tá? De uma forma geral. Às vezes você quer construir um relacionamento que você passa muito tempo tentando construir aquele boa noite. Fique à vontade. Se quiser sentar aqui perto da gente aqui, pode vir para cá, tá? Então, eu falo todo tipo de construção. Muitas das vezes você passa um tempo da sua vida tentando construir uma relação que não vai te levar a lugar algum. O planejamento de uma encarnação, ele tem muitas vertentes, porque ele considera uma das coisas principais é o livre agir. E nós somos guiados muitas das vezes pelos instintos. Então a gente acaba causando transtornos maiores à nossa encarnação. E nessa construção em que a gente é como se fosse a Torre de Babel, né? Eles começaram a construir uma coisa que, na verdade, a Torre de Babel, eles começam a construir com medo do dilúvio. Não é isso, dona Marta? Eles constroem a Torre de Babel com medo do dilúvio. Que era uma coisa da qual eles achavam que poderiam prever, poderiam controlar. Mas isso não é, a gente não controla esse tipo. O nosso agir, ele tem que estar pautado em cima de coisas concretas. Por exemplo, por que devemos fazer a nossa reforma íntima? A nossa reforma íntima nós devemos fazer porque é melhor para nós. Eu já falei aqui antes que quanto menos tempo nós estivermos nessa situação, neste plano, neste planeta de provas e expiações, menos tempo nós sofreremos. Enquanto você estiver mais atrelado a esta situação deste planeta, mais sofrimento tem. Porque é um planeta de provas e expiações e que muitas das vezes os nossos apegos faz com que o nosso sofrimento seja ainda maior. Está dando para vocês compreenderem isso, pessoal? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou tentando dizer? O homem hoje que escolhe estar sendo mal hoje, ele não está fadado a sua vida toda a ser mal. E quando nós começamos a querer reclamar das leis, por exemplo, uma determinada situação que você vivencia, aí você diz assim, poxa, mas Deus não está vendo isso? Olha, eu estou sofrendo, essa pessoa está na minha vida causando transtorno.
Isso daí é a nossa pouca visão com relação àquilo que está à nossa volta. Muitas das vezes, um adversário que temos, uma dificuldade que temos, seja no trabalho, na família, na sociedade, muitas das vezes é aquela mola ali que vai te impulsionar para uma outra situação. Está dando para compreender isso? É como você entra numa loja, aí está lá um sapato na promoção, você acha o sapato lindo, você bota o sapato no pé, mas o sapato está apertado. Mas como o sapato era muito bonito, estava na promoção, você compra. Aí você começa a andar com aquele sapato ali. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir. Né? Por quê? Porque nenhum ser humano está ele não tem condições de suportar uma dor por muito tempo. Ele fica um determinado tempo e chega uma hora que incomoda e ele abre mão daquele sapato. Quando ele abre mão daquele sapato ali, ele tem um alívio tão grande, quer dizer, uma coisa que primeiro ele achou que era muito bom para ele, só foi a vaidade dele que fez ele pensar assim. Quando ele abre mão daquilo ali, ele tem um alívio tão grande. Já aconteceu isso com alguém aí? Comprou um sapato na promoção, a festa era de noite, falou, não, vou lá com esse sapato na festa, aí dançou. Quando chegou no outro dia em casa, o pé cheio de bolha, falou, poxa, eu não... Isso são as escolhas que nós fazemos por vaidade. Às vezes nós queremos ter coisas que estão nos prejudicando, mas a nossa vaidade faz com que a gente escolha aquilo ali, que a gente queira aquilo ali. E às vezes quando você abre mão daquilo ali, você tem um alívio tão grande. Alguém já teve um alívio aí quando se livrou de alguma coisa? Já. Hein? Não precisa dizer o nome, não. Já tiveram? Não precisa dizer o nome da pessoa, não, que é falta de educação. A Ariana Suassuna dizer que quando a gente quer falar de alguma pessoa, a gente espera a pessoa sair, porque é falta de educação falar mal da pessoa com a pessoa perto, né, presente. Né? É bom que a pessoa saia para a gente falar, né? É assim? Antigamente, quando eu ia para a igreja católica, né, nas missas, e os católicos são muito fervorosos, eles têm, né? E tinha uma senhora que ela tinha assim um olhar que as pessoas preferiam logo o mundo da igreja para não passar na porta da igreja para não ver, para ela não jogar aquele olhar, né? Porque eu falar mal é até divertido às vezes, mas tem aqueles olhares assim, né, que joga aquela energia, né, que às vezes é até pior. E nós trabalhamos com energia o tempo todo. O tempo todinho. A gente pensa aqui, a gente pensa ali. E quando a gente quer a nosso bel prazer nos livrarmos daquilo que nos incomoda e até reclamamos de Deus e até pensamos, mas poxa, mas essa pessoa faz tanto mal e ela ainda está por aqui, né? Aí tem uma pessoa boa que desencarna e a gente diz assim, tá vendo aí, fulano de tal desencarnou e fulano continua aí. Isso é a nossa visão limitada das leis de Deus. Quando Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o amava, na verdade, ele estava querendo saber se Pedro tinha entendido verdadeiramente o que ele tinha pregado aquele tempo todinho até ali. Porque Pedro, mais à frente, teria uma tarefa muito importante, mas a gente não vai entrar nisso, senão a gente não dá tempo. E ele pergunta 3 vezes. E nós, muitas das vezes, fazemos as nossas peças, nossas orações a Deus, acreditamos em Deus, mas quando as leis de Deus são aplicadas, que é para todos, a gente reclama, a gente não compreende. Isso não é amar a Deus, né? Porque diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Esse amar a Deus é compreender. E por isso que Jesus pergunta 3 vezes se ele verdadeiramente amava, se ele cumpre. O que ele estava querendo dizer é o seguinte: você compreende tudo que eu expliquei até agora? Você é capaz de dar um verdadeiro testemunho de tudo que eu te falei? Você é verdadeiramente capaz de, nos momentos piores, você continuar com a pregação? Então, quando a gente reclama, quando a gente questiona e quando a gente tenta ao nosso prazer escolher quem tem que ficar ou quem tem que partir, a gente só está sendo rebelde com relação às leis de Deus e também não estamos amando a Deus. Cada peça que está
nesse planeta, ela ocupa um determinado local ao qual ela tem que estar. Porém, ela não está condicionada a só uma coisa. Por exemplo, às vezes você está morando num local, aquele local te traz sofrimento, quando você chega lá, te traz uma angústia. Recentemente eu tive um amigo meu que estava conversando sobre isso. Verdadeiramente, o teu corpo já te está dando todos os sinais que você não é mais para estar ali. Porque Deus não colocou ninguém num local para sofrer. Ele colocou para que a pessoa aprenda. Mas você não tem que estar necessariamente num local ali a vida toda sofrendo. Você não tem que estar. Seja em qualquer trabalho, seja numa relação, seja no que for. Você não tem que estar ali. Você ocupa o local que Deus quer que você esteja, mas há muitas nuances, há uma perspectiva muito grande. Você não dá, assim, eu entendo que tem pessoas que fazem mapa astral, que traça isso, traça aquilo, mas na verdade essa coisa não funciona dessa forma, porque existe um bilhão de combinações que é mais fácil a pessoa ganhar na loteria, não é isso, Fernando? É um milhão de combinações de coisas que podem acontecer. E muitas coisas que acontecem são os tormentos que nós causamos em nós mesmos. Às vezes você passa um dia incomodado com uma pessoa, né, que você julga como mal, e aquela pessoa não está nem aí para você. Só você que está sofrendo. E ele está vivendo lá a vida dele com uma boa. Às vezes ele te fez um mal e ele nem lembra mais do mal que te fez. E já seguiu adiante, já levantou, já sacudiu a poeira, já volta por cima, e você está só pensando naquele mal que ele te fez e rezando todo dia pedindo a Deus por justiça. Você passa todos os dias pedindo justiça, porque o que você quer não é justiça, você quer vingança, você quer se vingar dele, não é justiça. Quando nós fazemos as nossas preces, nós devemos fazer as preces para ter força e sabedoria para enfrentar os problemas. Não adianta você fazer uma prece para afastar ninguém do seu caminho, porque isso daí não funciona, não é dessa forma. E muitas das vezes, quando nós dizemos que, se fosse uma pessoa boa, teria morrido. Às vezes até em acidente, né? Acontece um acidente, a gente vê lá e fala, poxa, como teve há um tempo atrás, um acidente que eram seis pessoas, parece, que estavam lá, e dessas 6, só um sobreviveu, e justamente o que sobreviveu era o empresário, o restante eram os funcionários que estavam aí, só o empresário sobreviveu. Aí muitas pessoas disseram, pô, mas o rico que sobreviveu, os outros podem morrer. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Porque se a gente tivesse condições de entender verdadeiramente como é que funciona todo esse mecanismo, a gente já não estava aqui. A gente já estava em outro mundo. Não é isso? A gente estaria em outro mundo. Então a nossa compreensão não percebe. E aquilo que acontece com crianças, a gente se choca muito, né? A gente não espera que uma criança desencarne assim. A gente não espera também que uma pessoa boa, do nada, a gente recebe uma notícia que essa pessoa está doente, ela desencarna. A gente não espera isso. Verdadeiramente, nós nos sentimos comovidos com essa situação. Porém, existe um controle sobre isso. A verdadeira vida não é esta aqui, tá? A verdadeira pátria é a pátria espiritual. E estando aqui na carne, estamos sujeitos a todos esses contratempos, a todo esse aprendizado que nós temos aqui. E eu gostaria de saber agora, antes da gente terminar, se alguém aqui tem algum tipo de dúvida sobre a questão do desencarne. Alguém aqui acha que a gente desencarna, acaba, ou acha que existe, quando desencarna ainda continua a vida? Eu sempre faço essa pergunta, né, já fiz algumas vezes, porque nem sempre todos que vêm aqui são espíritas, né?
Não é assim? Né? E eu gostaria de saber, alguém aqui acredita que a gente desencarna e continua? Ou não acredita, tem dúvida? Não quer desencarnar para ter certeza? Hein? Hã? Pode falar, gente. Ela quer saber o que é. Como é que é? Vamos lá. Tem aquela música, tudo que tiver que ser será, né? Assim, quando a gente desencarna, a gente vai encontrar uma realidade muito parecida com aquela que a gente vivencia aqui. A gente não vai desencarnar e virar santo, tá? Tem pessoas que dizem assim, desencarnou, descansou, agora está melhor. Não. Quando você desencarna, você vai estar sujeito às mesmas situações, às mesmas, vamos dizer assim, as mesmas crenças que você tem aqui, você vai estar do outro lado. O diferencial do outro lado é que do outro lado está um pouco mais organizado, porque os espíritos do outro lado, eles vão se agrupando por afinidades. Aqui é meio baile funk, é todo mundo juntos e misturados. Por isso que aqui é onde verdadeiramente acontecem as experiências para que você possa evoluir moralmente, espiritualmente, para que você possa compreender todo aquilo que você estuda do outro lado, porque do outro lado você também vai, do outro lado você vai estudar também, do outro lado você vai estar fora da carne, então você vai ter uma compreensão, a sua mente, a sua capacidade de percepção vai ser maior do que aqui, porque essa matéria, ela aprisiona esse espírito. Por isso que nós dizemos que aqui é prisão, que aqui é escola, porque aqui você aprende, apesar que do outro lado também você aprende, também você estuda. Só que lá você vai estar muito mais amparado e menos suscetível às coisas da carne. Por exemplo, um ataque de raiva que você tem aqui, pelas questões cotidianas, no plano espiritual é mais difícil de ter isso. Porém, tudo é muito, por exemplo, um fato que todos viram aí no filme, né? Quando o espírito quer vir aqui para ver a família e tal. Tudo isso é muito orientado. Então, você é mais, vamos dizer assim, é mais cuidado, é mais moldado. Aqui não tem isso. Está dando para compreender isso, pessoal? Hein? E aqui é uma cópia mal feita dele. Podemos dizer que aqui é uma cópia mal feita, vamos dizer assim, do plano espiritual. Vou fazer uma pequena leitura aqui para a gente finalizar, tá? Deixai aos mortos o cuidado de enterrarem seus mortos. Quando Cristo diz isso, ele quer dizer na questão espiritual. Porque pior do que pode ser essa dor, né, que a gente sente de ter um parente, né, que desencarna, uma pessoa querida, e a gente sente essa dor, isso é uma coisa que a gente vai ter o luto, é normal. Mas aquele que está morto espiritualmente, esse verdadeiramente é digno de dor. Porque aquele que está morto espiritualmente, ele está ali ativo nas redes sociais, ele está ali, muitas das vezes, na mídia, ele está ali nas festas, tendo a sua vida normal, mas espiritualmente ele está morto. Por quê? Porque tudo que ele tem está pautado nas coisas materiais. Ele não consegue. É aquele indivíduo, quando deita para dormir, o sono dele, ele não consegue, o espírito não consegue sair do quarto. Ele não consegue sair daquilo ali. Existem pessoas assim, tá? Ele não consegue sair daquilo ali, ele não consegue receber auxílio dos nossos irmãos, mentores, guias de luz. Ele não consegue nada, porque ele está tão impregnado com a matéria que não consegue esse auxílio. Porque podem acreditar que os anjos guardiões,
os mentores, eles estão a todo tempo tentando nos socorrer, mas muitas das vezes a nossa vibração, os nossos apegos, o nosso egoísmo, ele está tão presente na matéria que eles não conseguem chegar até nós. E aí a gente reclama de Deus pelo infortúnio, reclama da chuva, reclama do tempo, reclama de uma série de coisas. Mas, na verdade, nós estamos sabotando a nós mesmos, né? Nós estamos sabotando a nossa estadia aqui. Deu para compreender isso, pessoal? Pode falar. Não, é uma questão de você estar perdendo tempo. Você só está construindo ali coisas materiais, uma vida baseada em coisas materiais. Você não desperta a sua consciência para o verdadeiro motivo de você estar aqui, que é essa mudança, essa construção ali espiritual. Você muitas das vezes deixa, né, de ter essa oportunidade dessa vida e continua. E a questão das coisas materiais não tem problema algum. Quem tem posses, quem tem imóveis, quem tem dinheiro, não tem problema algum quanto a isso aí não. Não é problema a riqueza. O problema é como você lida com essas coisas, né? Todo aquele que é abastado e que ele consegue gerar recursos para a sociedade e modificar o seu entorno, toda essa riqueza, ela é bendita. Não tem nada nos evangelhos que condenem a riqueza. Aliás, o dinheiro, ele é neutro. Ele não é bom e nem é mau. É aquilo que nós fazemos com ele. Se você pega o seu dinheiro, se você pega o seu poder, se você pega a sua influência para subjugar outras pessoas, aí o problema está com você, não está na riqueza, no poder. Um homem que tem poder, que toma decisões em prol da sociedade, beleza. Agora, aquele que pega do poder para escravizar, para subjugar, para ter ganho, para ludibriar as pessoas, aí está o problema. Bom, meus amigos, meus irmãos, muito obrigado pela presença de todos. É o que eu tinha para hoje. Deus abençoe, tá?